Olá, terceiro ano. É muito bom estar com vocês novamente. Hoje, dia 23 de setembro de 2020, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de ciências, tá? Então, vocês vão pegar o livro, ó, e vão colocar na página 131. Nós vamos dar continuidade aos conteúdos, né, que nós tínhamos começado a estudar. Semana passada nós demos uma paradinha com os conteúdos novos, né, porque foram feitas as revisões para vocês fazerem, para que vocês pudessem responder a segunda atividade avaliativa, certo? Então, essa unidade é sobre os animais, o livro ele foca nessa questão dos animais. Então, nós já tínhamos visto alguns animais. Nós já estudamos os peixes, nós vimos que os peixes, eles são vertebrados, são aquáticos, respiram por brânquias, né? Porque quem respira por pulmões são os animais terrestres, né? Vimos que a maioria se reproduz de ovos, né? Só que alguns põem seus ovos na água, outros os ovos ficam dentro da barriga da mãe, né? No caso são os animais ovíparos e os ovovíparos, que é quando o ovo fica dentro da barriga da mãe, esse ovo se desenvolve dentro da barriga da mãe. Nós estudamos também sobre os répteis. Nós vimos que os répteis são aqueles animais que se rastejam, né, ou que se arrastam. Então, nós vimos que temos vários répteis, né? Tartarugas, cobras, jacarés, né? Vimos também sobre os anfíbios, que nós vimos que as características dos anfíbios, ele tem uma pele lisa, né? Ele é geladinho, né? Aquela pele fria. E que eles também nascem na água, né? O exemplo dos sapos, eles quando são pequenos, eles são girinos, eles nascem na água, eles parecem até uns peixinhos. Depois ele vai criando as suas patinhas, o rabinho, então depois ele sai da água e passa a ser terrestre, certo? Então, nós vimos, né, tem alguns animais que nascem da barriga da mãe, tem animais que são cobertos de pelos, tem o corpo coberto de pelos, outros têm o corpo coberto por penas, né? Eles vivem em locais diferentes. Tem animais que, por exemplo, vivem na mata, tem animais que vivem na selva. Então, hoje, nós vamos ver os animais que são bem conhecidos nossos, né? E que aqui no Brasil nós temos, ó, muitas, né? Principalmente na Amazônia, né? Tem uma grande diversidade. Elas são bem coloridas, cantam bastante. Tem os cantos bem diferentes, tamanhos diferentes. Esses animais são as aves. Eles são animais muito bonitos. São animais inteligentes também, tá? A gente pensa que a ave ela fica só voando. Será que a ave ela tem assim a esperteza? Ela tem a esperteza dela. Elas conseguem caçar, elas alimentam os seus filhotes nos ninhos. Elas sabem, né, elas protegem as suas ninhadas também se algum predador se aproxima. Então, as principais características das aves possuem o corpo coberto de penas. Então, nós temos aves de várias cores na natureza, né? Tem aves que, como essas primeiras aqui, alguém sabe o nome dessas aves? Faz parte da fauna brasileira, né? Faz parte da nossa Amazônia. Essas aves aí são as araras, certo? E essas araras, nós temos aí, ó, arara azul, né, com amarelo, tem vermelha com azul também. Então tem essa diversidade de cores. Então é por isso que às vezes é difícil a gente dizer assim,
Quantos animais existem? Quantas aves existem pretas? Quantas aves brancas existem? Quantas aves vermelhas existem? É difícil, porque muitas delas têm essas cores misturadas, elas têm essa variação. E daqui a pouco nós vamos ver a ave, que eu acho ela linda, ela é top. Daqui a pouco a gente vai saber que ave é essa. Elas têm esse corpo coberto de penas, né? E essas penas tem uma época que tem a muda. As peninhas. Se alguém cria algum de vocês tiver algum pássaro em casa, vocês devem observar, né? Que tem uma época que eles derrubam algumas penas, muitas penas, por sinal, e começam a nascer umas penas bem pequenininhas, porque é a época da muda. Os animais de pelo, eles trocam a pelagem, e os animais de penas, eles também trocam as penas. A nossa pele, ela sempre está mudando também. A nossa pele está sempre, né, tem uma certa troca, porque a gente muitas vezes não percebe, ou quase nunca percebe, ou nunca percebe. Mas a nossa pele, ela também está sempre se renovando. E com os animais não é diferente, né? Os animais, eles sempre têm também essa renovação. Tem bico, né? As aves, elas têm. E se vocês observarem, vou fazer uma pergunta a vocês agora. O bico de todas as aves são iguais? Tem aves que têm bicos curvados. Tem aves que têm um bico um pouco mais, né, fininho, assim, mais pontiagudos. Por quê? Tem aves que elas comem sementes. Tem aves que são carnívoras, que nós vamos ver daqui a pouco, que são as aves de rapina, né? E essas aves, elas, de acordo com o alimento, com o que elas se alimentam, eles têm essa variação no bico, tá? É por isso que tem algumas aves que conseguem enterrar um pouco o seu bico e pegar os animais que vivem, né? Pegar animais que têm algum buraco, como formigas, minhocas, por conta disso. Porque o bico é adaptado para que ela faça isso. Elas têm um par de asas. Eu vou perguntar a vocês: será que todas as aves elas voam? Será que tudo que tem asas pode voar? Não, nem todas as aves voam, né? Nós temos, como exemplo, o avestruz. O avestruz, ele tem asas, mas ele é impossibilitado de voar. Vocês já viram o tamanho de um avestruz? O avestruz, ele é muito pesado, muito grande. Então, isso dificulta, também é um dos fatores que dificulta para que o avestruz ele não possa voar. O pinguim, ele também não consegue voar. Tá? Vocês já viram como é que o pinguim anda? O pinguim, ele também é uma ave pesada, tá? E as aves, elas podem ser terrestres e aquáticas também. Aves terrestres, né? Geralmente, algumas pessoas até criam em casa, como, por exemplo, galinhas, perus, né? O avestruz, ele também é uma ave terrestre, porque é uma ave que ela não vive na água. Nós temos o pavão, temos, muitas aves. E as aves aquáticas, nós temos, como aquáticas, por exemplo, temos o mergulhão, temos o pato, temos o cisne. Se você não se lembrar qual animal é um cisne, daqui a pouco nós vamos ver na imagem. E as garças, elas também, por alguns estudiosos, elas são consideradas aquáticas. Por quê? Vocês já viram como é que as garças elas ficam? As garças, elas gostam muito de área de rios, de mangues. As garças são umas aves que ela tem a perninha bem alta, bem fininha. Então, ela tem um pescoço um pouco grande. Então, ela se alimenta principalmente dos peixinhos. Então, elas vão para o mangue, vão para os rios e elas ficam um tempão em pé lá na água, comendo, né? Procurando o alimento dela.
mas elas gostam muito de lugares que tem água, já que elas se alimentam, né, dos peixes. Elas respiram por pulmões, as aves. Aí a gente diz assim, mas o pato não vive na água, né? O pato não é uma ave aquática. Mas vocês já perceberam que o pato, ele também sai da água? Ele fica, né, nadando um tempinho, mas ele sai um instantinho, né? Sai um instantinho, depois ele volta para a água novamente. E o que é que acontece com isso? O peixe, ele respira por brânquia, por quê? Quando nós estudamos sobre os peixes? Porque os peixes, eles ficam o tempo todo na água. Mas o pato não. O pato, ele pode ficar um pouquinho, depois ele pode sair. Como as tartarugas. As tartarugas, elas podem ficar um tempinho na água, elas podem sair um tempinho também. Por isso que a tartaruga, as tartarugas, elas também respiram por pulmões. Agora, o animal que ele fica eternamente na água, como o peixe, aí tem que ser brânquias. A maioria das aves voam, né? Mas tem as suas exceções, como nós falamos agora do pinguim, do avestruz, tá? E se reproduzem através dos ovos. E assim, as formas dessas aves colocarem os ovos, né? É o que é mais interessante. Vocês já viram um pássaro fazendo ninho? Aqui de frente à minha casa tem um posto. E tem um casal de bem-te-vi fazendo ninho. É a coisa mais linda. Eu queria que vocês vissem. Então, todo dia, a mãe tá lá dentro do ninho. Aí o pai vem. Aí fica tomando conta. Já para quê? Para ninguém se aproximar, né? Nenhum predador se aproximar do ninho e fazer mal aos filhotes e nem a mãe dos filhotes. E assim, eles pegam coisas que eles acham na natureza. Né? Eles pegam, às vezes é mato, os galinhos de árvores. Eles pegam, constroem esse ninho, põem seus ovos, né? Elas fazem isso e depois seus filhotes nascem. E a natureza ela é tão perfeita que os animais, né? A mãe, né? Ou às vezes o pai, a mãe fica no ninho, às vezes o pai sai em busca de comida, dá para a mãe dá aos filhotes, ou o pai ajuda também, dá direto para os filhotes. E vocês já viram como é que eles alimentam os filhotes? Os filhotes, eles fazem uma espécie de uma papinha no bico e dão aos filhotes. Por quê? Eles são novos ainda, eles não sabem comer só, nem sabem comer alimentos que os pais já podem comer, né? Então, até nisso a natureza, ela é perfeita, veja só. Então, algumas, né, elas fazem ninhos em diversos lugares, né? Elas geralmente fazem mais em árvores, mas tem aves e pássaros, né, que fazem ninhos em postes, em casas, nas fachadas das casas, né, em prédios, em fachadas de prédios. Então, o que nós vemos de locais que a gente nem imagina, tem um pássaro lá fazendo o ninho dele. Olha aí, ó. Não voam. Olha só os pinguinzinhos andando aí, ó. Em bando, né? Olha aí, ó. Avestruz também não voa. Olha o tamanho do avestruz. É impossível, né? Olha aí, ó, as aves aquáticas. O que eu tinha falado a vocês. Olha os cisnes, o casal do cisne aí. Ele lembra um pato ligeiramente, né? Só que com o pescoço bem alongado, né? Bem maior. E aqui, ó. Olha o patinho aí. Bem, né? Bem despreocupado aí dentro da água. E agora chegou a ave que eu acho ela top. Eu acho ela belíssima. O pavão. Essa primeira. Minha gente, vocês já viram um pavão de perto? Minha Nossa Senhora, é uma coisa linda. É uma coisa linda, 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 linda. É uma ave deslumbrante. Ela é toda bonita. Aí você olha assim e você diz, mas é só essa parte aí desse leque, né, que ela tem.
O pavão é uma ave que é toda bonita, toda. As galinhas, ó, né? Essa galinha aí, ela parece que não gostou muito da filmagem, não foi? Tava querendo bicar aí a câmera, né? Ela parece que não se agradou muito, né? E o pavão, vou perguntar a vocês. Esse pavão que tá aí, vocês acham que é o macho ou é a fêmea? É o macho. A fêmea não tem esse leque. Vocês sabem por que é que, às vezes, eles estão com esse leque fechado, aí fica um pouco arriado. Mas vocês sabem por que é que ele fica com esse leque aberto? Para atrair as fêmeas. Para atrair as fêmeas, porque as fêmeas não têm isso aí. É interessante, né? Quando eu era criança, eu achava que esse era a fêmea, né? Porque eu achava assim, como mulher mais vaidosa, então eu tinha essa, né? Então eu achava que esse leque era da fêmea, mas não é. Esse leque é o do macho, tá? Então, quando eu comecei a estudar sobre isso na escola mesmo, aí eu vi que era o macho. Mas quando eu era pequena, eu jurava que ele era a fêmea, né? Porque a gente tem a ideia, né, de que mulher é vaidosa, então, mas é o macho. Então, vejam só. Aves de rapina. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Nós temos várias aves de rapina. Então, essas aves, elas têm esse nome que rapina, significa raptar, vem é uma palavra que não é de origem brasileira, então vem de raptar. Mas por quê? O que é que isso tem a ver? Essas aves, elas caçam outros animais, certo? Pode ver, é porque na imagem aí não dá para vocês verem bem as garras, mas as unhas, né, as garras são enormes das aves de rapina, porque elas capturam outros animais. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem um falcão, na segunda imagem, a gente tem a águia. E a águia, ela tem uma visão muito apurada. É por isso que, às vezes, as pessoas usam a expressão, né? Fulano tem olhos de águia. Por quê? Porque fulano, ele observa muito bem. Aquela pessoa, ela observa muito bem as coisas, né? Então, além dessas daí, aí tem o falcão, tem a águia, a coruja. Apesar de que coruja a gente só vê à noite. Coruja é um animal que tem hábito noturno. Mas também é uma ave de rapina, tá? O gavião também, tá? São animais que caçam outros para poderem se alimentar. Então, veja só. Da aula passada, né, da aula passada que eu digo foi da outra semana, tá, gente? Porque semana passada foi revisão. Então, na página 130, tem assim. Quinto quesito. Leia as características de um animal. Nós temos aí, respiro por pulmões. Outra característica, sou um réptil. Outra característica, tem o corpo coberto por escamas ou placas. Ando com 4 patas. Circule o animal que possui essas características. Nós temos aí o elefante, o tubarão, o gato, o cachorro, o jacaré e o peixe. Quem é o réptil? É o jacaré. Então, você pode circular o jacaré, que é a segunda imagem, né, da linha de baixo. Sexto, mostre que conhece os grupos dos animais vertebrados. Escreva M para mamífero, AN para anfíbio, AV para ave, P para peixe e R para réptil. A primeira imagem, nós temos o quê? Nós temos um golfinho. O golfinho, que tipo de animal ele é? O golfinho, ele é um mamífero. Você vai colocar M no golfinho.
Muitas pessoas se confundem e acham que o golfinho é o peixe, ele é um mamífero, tá? A segunda imagem tá muito fácil, né? É um peixe. Aí você bota P para o peixe. A cobra. A cobra é um réptil. Nós vimos apenas uma exceção, né? Quando nós estudamos sobre os anfíbios, que nós vimos que a cobra cega, ela é um anfíbio, né? Mas ali é uma exceção só de uma espécie de cobras, tá? E o pássaro? O pássaro ele é considerado uma ave. Então, você vai colocar AV para o pássaro. E a baleia? A baleia é um mamífero. Então, você vai colocar a letra M para a baleia. E o sapo, ou a perereca, é considerada um anfíbio. Você vai colocar a N para o sapinho, ou para a perereca. Tá? Olha aí a correção. Outra coisa, quando a gente diz que as aves elas são bípedes, bípedes são animais que andam com os dois pés. Nós, seres humanos, somos bípedes também, porque nós andamos com os dois pés. Os animais que andam com as quatro patas são chamados de quadrúpedes. Certo? E a atividade de casa é a página 132. Tem assim, primeiro, observe a imagem e escreva o nome do animal representado, o grupo a que ele pertence e suas características. Que animal é esse? Ele é o quê? Ele é uma ave, ele é um peixe, ele é um réptil, ele é um anfíbio ou ele é um mamífero? E características? O que é que ele tem? Ele possui e o que mais? Segundo, marque a única afirmativa que dá a definição certa de bípedes. Animais que possuem duas asas são animais que possuem quatro patas ou são animais que possuem duas patas. Se lembrem do exemplo que eu dei agora, né, de quadrúpedes, que é os animais que andam, né, com os bípedes. Terceiro, escreva o nome dos animais abaixo e circule aquele que não pertence ao grupo das aves. Muito fácil, né? Primeira ave, nós temos aí, começa com a sílaba G. Segundo animal é um cavalo. Esse terceiro aí, quem sabe o nome dessa ave? Essa ave, ela adora comer carniça. Vocês sabiam coisas podres? É o uru. E a última imagem, né, é aquela ave que nos oferece os ovos, certo? Então, está aí, está muito fácil, né? Já que nós estamos falando das aves e atualmente, né, tem se falado bastante sobre as queimadas no Pantanal, nós vamos ver um pouco, conhecer um pouco dessas aves, tá? Que estão correndo riscos, né, devido aos incêndios, às queimadas, inclusive algumas até já chegaram a morrer, não só aves como outros animais também. Vamos conhecer algumas?
Então, tem alguns pássaros aí que o canto deles está distante mesmo, tá? Porque foi na hora da filmagem. Então, o vídeo foi passado só para vocês verem quantos animais tem no Pantanal, né? Vocês terem uma ideia, são muitos. E que, infelizmente, é um bioma que está ameaçado, tá? Então, quando passa a imagem de cada ave, tem o nome delas também. Então, foi só para vocês verem mais a diversidade, porque tem algumas que o vídeo ele pega um pouco baixinho mesmo canto. Outras ainda dá para a gente ouvir um pouquinho mais alto, porque é do pássaro mesmo, tá? Então, ó, hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Fiquem na paz.